Tudo bem até aqui? Conseguindo compreender os conceitos? Veja que tecnicamente não tem complexidade alguma, ok? Se houver dúvida, com certeza a dúvida está relacionada aos conceitos. E aí, nesse caso, você pode também visitar o curso gratuito de Big Data Fundamentos, aqui na DSA, que lá você vai encontrar terminologia, vai encontrar explicação sobre o que é Data Lake, Data Warehouse, Data Hub e assim por diante. Então, nós instalamos o MongoDB, que é o nosso software para criar o Data Lake. Na sequência, nós instalamos e carregamos alguns pacotes necessários e então criamos a conexão com o nosso Data Lake. Ao criar a conexão, nós criamos o banco de dados, criamos a coleção, que nada mais são do que repositórios. Agora eu vou colocar os dados nesse repositório, sem nenhum tratamento prévio. Vou pegar os dados brutos e jogar no Data Lake. Vamos fazer isso? Primeiro vamos dar uma olhada nos dados especificamente. Você vai encontrar os arquivos ao final do capítulo. No diretório de dados tem o arquivo dataset.json. Você pode abrir esse arquivo com um editor de texto qualquer. Vou abrir no Sublime Text, ok? Aqui estão os dados. São dados fictícios, como já tínhamos explicado aí nos manuais em PDF, que simulam posts, ok? De onde vêm esses posts? Vêm de redes sociais, de blogs, de sites de conversa online, do que você quiser, de qualquer coisa. Não faz a menor diferença para o nosso exemplo. Veja que os posts aqui estão apenas com caracteres genéricos. Eu não quero aqui, isso é importante, analisar o texto em si. Eu quero, na verdade, processar os dados, que nesse caso são dados de texto. Se eu quisesse analisar o significado do texto, é outro projeto, completamente diferente. E nesse caso, um projeto de processamento de linguagem natural, onde provavelmente eu usaria inteligência artificial. Para quê? Para saber o que cada post significa. Se, por exemplo, é um post de elogio, de crítica, se a pessoa que escreveu o post ela está feliz, triste, zangada e assim por diante. Isso é outro projeto, não é o que estamos fazendo aqui. O que eu quero fazer é pré-processar esses dados para poder, então, buscar informação genérica sobre total de posts, qual é o tipo de categoria de post mais comum, se os posts são privados ou públicos. Vou pré-processar esses dados. Como eu tenho dados de texto, isso vai trazer, claro, complexidades adicionais. Veja que esse dataset ele foi criado exatamente utilizando um website que existe para criar dataset dummy. Dataset dummy é um dataset fictício, né? Que é muito útil quando você quer desenvolver o seu conhecimento em Python ou qualquer outra ferramenta de análise de dados. Nem sempre você vai encontrar datasets disponíveis publicamente. Se não encontrar, o website que nós indicamos no manual em PDF vai trazer para você uma forma de criar um dataset dummy, um dataset fictício, para que você possa praticar tanto quanto possível. Então, veja que eu tenho esse conjunto de dados no formato JSON, que é exatamente conjunto de pares de chave e valor, que é JavaScript Object Notation, né? Um formato muito usado quando trabalhamos com aplicações web, por exemplo. Vou pegar esse arquivo nesse formato bruto e jogar no Data Lake. Vamos lá para o Jupyter Notebook. E como fazemos isso? Primeiro, eu vou abrir o arquivo dataset.json no diretório de dados, vou ler o arquivo utilizando o pacote JSON, que carregamos aqui no início, carrego o arquivo e coloco na variável Python chamada FileData, ok? Por quê? Eu estou pegando o arquivo do disco e carregando na memória do computador na minha seção Python. É isso que estamos fazendo. Executa, e aqui está o conteúdo completo. Veja que é o conteúdo do arquivo, só que agora dentro de uma variável Python. Eu poderia fazer a minha análise utilizando esse arquivo Python, especificamente essa variável Python? Sim, eu poderia. Só que, com o MongoDB, eu teria algumas outras funcionalidades. E dependendo do volume de dados, talvez eu não consiga usar uma variável Python. Eu só consiga fazer o acesso direto ao MongoDB, que nesse caso é o nosso Data Lake. Resumindo, para volume de dados pequeno, utiliza Python. É talvez mais rápido e direto. À medida que vai aumentando o volume de dados, já não dá para fazer isso que nós fizemos. Aí eu teria que carregar os dados direto no MongoDB, via linha de comando, e depois acessar aqui conjunto notebook e fazer o processo de análise. As duas opções vão chegar no mesmo resultado. Vai depender sempre do volume de dados. Vamos então para o próximo item. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse arquivo, que na prática é uma variável Python, vou inserir em posts. O que é posts? É a minha coleção no banco de dados. Na prática é o meu Data Lake. Então eu vou inserir o conteúdo
Não estou preocupado com ordenação, então ordenação igual a false. E para a validação do documento eu vou colocar true. Então, se por acaso alguma linha desse arquivo estiver corrompida ou mal formatada, vai aparecer mensagem de erro. Isso é importante na hora que você estiver carregando para não perder nenhuma linha de dados. Vamos então carregar, executa e na prática pronto. Já carregamos nosso conjunto de dados lá no MongoDB. Ou seja, eu posso usar a linguagem Python como uma via de mão dupla. Eu posso usar Python para carregar os dados do meu Data Lake e posso usar Python para extrair e processar e analisar dados do Data Lake. Estamos fazendo as duas coisas aqui neste projeto de número 9. Vamos agora encontrar um registro do meu Data Lake. Eu pego posts e busco com find one. Aqui está uma das vantagens daquilo que nós acabamos de fazer. Se por acaso eu quisesse fazer a mesma coisa, eu vou executar aqui para você visualizar o resultado, eu trouxe um registro, isso aqui é um documento na prática, ok? Veja que ele tem o ID, status, dados de criação, se permite ou não comentário, título, descrição, tag, categoria e se eu tenho alguma imagem que foi filtrada ou não. Isso é um documento. Então, na prática, isso aqui é o que indica um post. Eu tenho vários desses documentos. Se eu tentasse extrair isso aqui usando apenas Python, daria bem mais trabalho. Como eu joguei os dados no MongoDB, agora eu consigo retornar isso aqui utilizando essa simples linha de código. Eu canso de ver por aí pessoas apanhando, tentando fazer em Python aquilo que poderia ser feito de maneira muito mais simples se você usasse um banco de dados. Por isso que o conhecimento de banco de dados é tão importante, por isso trouxemos aqui para você também ao longo deste curso. Veja que saber usar uma outra ferramenta como o MongoDB traz uma série de vantagens. Deixe de lado um pouquinho o que é Data Lake, MongoDB. Isso aqui é uma ferramenta, é um software que vai ajudar no meu trabalho. Ponto final. Então eu pego o meu conjunto de dados, carrego no MongoDB. Pronto, agora eu tenho ferramentas adicionais, por exemplo, para extrair um registro. É isso que você tem que pensar. Pensa sempre na questão de solução do problema. Eu consigo resolver o meu problema melhor ou de forma mais rápida usando o MongoDB? Sim, pronto, então eu uso o MongoDB. Não é necessário porque eu só vou extrair uma linha do meu conjunto de dados. Ok, então o MongoDB talvez não seja o ideal, aí eu vou trabalhar direto com a linguagem Python. Vai depender sempre do nosso objetivo. Vamos contar agora quantos documentos, e cada documento representa dados de um post, nós temos em nosso Data Lake. Veja que eu vou fazer isso agora também com uma linha de código. Isso aqui é uma função do MongoDB, que eu consigo usar porque eu abri a conexão utilizando o PyMongo. Então, a minha coleção posts agora é um objeto Python que aponta para o MongoDB, para a coleção que está no MongoDB. Eu tenho várias funções agora que podem ser usadas. Aí eu já sei a sua pergunta, e como eu vou saber quais são as funções? Você vai visitar a sua amiga. Quem é a sua amiga? Sua vizinha? Claro que não, sua amiga é a documentação, não é isso? Vai até a documentação do pacote, verifica quais são as funções e você vai aprendendo, desenvolvendo o conhecimento necessário para extrair os dados. Isso vale para o MongoDB ou para qualquer outro banco de dados. Vamos então executar. Veja que eu vou gravar o resultado na variável n e aí está. Temos 2.000 documentos, ou seja, 2.000 posts. Vamos agora pré-processá-los e analisá-los. Só você me acompanhar no próximo vídeo. Até lá.